paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim trazer mais uma reflexão para você. Espero que Deus venha tocar o seu coração nesse momento. Amém? Eu vou ler aqui em João, capítulo 8, o versículo 11, que diz assim: Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, eu quero trazer a reflexão para vocês. Os fariseus levaram essa mulher adúltera, ela foi pega em adultério, e levaram ela até Jesus para ver o que ele diria, se ele não iria cumprir a lei de Moisés ou se ele iria cumprir a lei de Moisés. Só que Jesus surpreendeu a todos. Porque no momento que eles chegaram com aquela mulher, falando que ela era adúltera, que ela tinha que ser apedrejada, e dentro da lei eles estavam com a razão. E eles estavam muito furiosos e estavam fora de si, um momento de fúria, de raiva. E queriam pegar Jesus também para saber qual era a atitude que Jesus iria tomar nessa situação de pressão, de extremidade. Mas Jesus surpreendeu a todos no momento em que ele calmamente se agacha e começa a escrever na areia. Naquele momento eles se surpreenderam e foram se acalmando um pouco. E aí eles continuaram. E aí o que tu nos diz? O que tu nos diz, Jesus? O que faremos? Aí Jesus calmamente se levantou e disse a todos: Aquele que não cometeu nenhum pecado, esse seja o primeiro a atirar a pedra. E novamente se agachou e começou a escrever na areia. E a consciência daqueles homens começou a acusar um a um dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. E eles começaram a largar as pedras e ir embora. Primeiro os mais velhos, depois foi indo os mais jovens, até que não ficou ninguém ali com pedra na mão para atirar naquela mulher. Sobrou somente a mulher ali e Jesus agachado ali. E ele perguntou para ela, como falei aqui: Onde estão os teus acusadores, mulher? E ela: Não sobrou nenhum, Senhor. E ele falou: Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Muitas pessoas acham que quando a gente entra para a igreja, Jesus nos aceita do jeito que somos, realmente. E nós vamos chegar na igreja do jeito que somos, cheio de erros, pecados, falhas. Mas quando nós chegamos lá, nós ouvimos uma palavra de ensinamento de Jesus como essa: Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, ele está perdoando os teus pecados, mas ele quer que você tenha uma mudança. Ele quer que você se arrependa dos seus erros e não faça mais. Ele falou aquilo com tanto amor e carinho para aquela mulher: vai e não peques mais. Ele perdoou ela. Naquele momento era a palavra de consolo e de conforto que ela mais gostaria de ouvir, que ela estava perdoada. Os pecados tão grandes que ela cometeu, o Senhor perdoou. Mas ele disse: não peques mais. Por que ele falou isso? Vai e não peques mais. Porque a consequência do erro e do pecado da próxima vez poderia ser a morte. Porque Jesus salvou e livrou ela da morte naquele momento. Mas se ela continuasse nessa vida de erro e pecado, da próxima vez, Jesus não estaria ali para defender ela. E ela poderia ser apedrejada e morta. Assim eu quero trazer essa reflexão para mim e para você. O Senhor Jesus nos salvou, nos livrou de todo pecado, ele nos perdoou. Mas nós, irmãos, temos que viver uma vida de arrependimento, de mudança. Nós temos que viver uma vida mostrando a cada dia a nossa obediência a Deus, o nosso amor a Ele. E nós só demonstramos isso obedecendo essa palavra, cumprindo tudo aquilo que o Senhor pede para que façamos, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, é difícil fazer isso, perdoar, assim como Ele nos perdoou?
É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. O Senhor falou que Ele perdoou tão grandes os nossos pecados e às vezes falhas tão pequenas do próximo a gente não consegue perdoar. O Senhor Jesus deu a vida dele por nós, pecadores. Quando ainda estávamos lá no pecado, Ele deu a vida dele por nós. E nós, irmãos, temos que nos arrepender, temos que receber esse perdão de Deus na nossa vida e também usar esse perdão para perdoar o próximo, para amar o próximo da maneira que o Senhor tem nos perdoado e tem nos amado. Irmãos, eu quero deixar essa reflexão para você. Pense bastante nisso. Aqui em 1 João 3,6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conhece. Então, se nós realmente tivemos um encontro com Deus, entregamos a nossa vida para Deus, nós não vamos viver da mesma maneira que víamos antes no pecado, mas nós vamos ter uma mudança na nossa vida, uma mudança verdadeira, uma mudança real, uma mudança que é daqui de dentro, uma transformação, um arrependimento verdadeiro que causa mudanças nas nossas atitudes. Certo, meus irmãos? Eu deixo essa reflexão para você, espero que toque o seu coração e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Paz!